Sessão ordinária, vereador Galdino Faustino e os vereadores André Luiz, Fábio Rezende Patrão, Inácio Marcos, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rondinelli de Oliveira e Samuel Sifonelli. Convido o vereador Rondinelli para efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo, capítulo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de nossa geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra, o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduz os homens à destruição, e disse: volvei filhos dos homens, porque 1000 anos são os Teus olhos, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Os levais como corrente de água, são como um sono, são como erva que cresce de madrugada. Obrigado, vereador Rondinelli. Os vereadores receberam a cópia da ata sessão ordinária online ocorrida no dia 9 de fevereiro. Assim, coloco em discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Leitura do expediente, sessão ordinária, 2 de março de 2026. Ofício, gabinete número 29, 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Goiânia. No assunto, a comunicação de desconsideração do veto número 11, 2025 e sanção do projeto de lei número 040, de 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais pares desta egrégia Casa Legislativa para comunicar a decisão oficial do Poder Executivo de desconsiderar e retirar o veto número 11 de 2025, anteriormente aposto ao projeto de lei número 040 de 2025. A referida proposta legislativa institui a política municipal de cuidados, trazendo como escopo central o reconhecimento, a valorização e a concessão de atendimento prioritário nas repartições públicas aos cuidadores de pessoas em situação de dependência. Após determinar uma reanálise técnica mais aprofundada da matéria, esta administração municipal concluiu pela total viabilidade da proposta, decidindo acatar o pleito do Legislativo. O trabalho de cuidado diário é frequentemente invisibilizado e exercido sob forte desgaste físico e emocional. Garantir a prioridade de atendimento a essas pessoas não é um privilégio, mas uma medida de equidade e suporte fundamental promovida pelo ente municipal, a quem dedica sua vida ao bem-estar de cidadãos vulneráveis. Facilitar a resolução de demandas burocráticas dessas pessoas reduz o tempo de ausência junto ao ente cuidado e atua diretamente na diminuição do estresse do cuidador, consistindo em uma política indireta de saúde pública e assistência social. As ressalvas que fundamentaram o veto inicial, baseadas em possíveis custos operacionais, foram mitigadas. O Poder Executivo se compromete a realizar os ajustes, contingenciamentos e remanejamentos necessários para que eventuais despesas decorrentes da implementação da política sejam perfeitamente incorporadas ao orçamento municipal, com rigoroso respeito à lei de responsabilidade fiscal. Diante do exposto, reconhecendo a convergência de propósito entre os poderes executivo e legislativo, na busca pelo bem comum, informo que sancionarei o projeto de lei número 040 de 2025 em sua integralidade. Certo de contar com a compreensão e o valoroso apoio desta casa, renovo os protestos de minha mais alta estima e distinta consideração. Cordialmente, Paulo Roberto de Assis, Prefeito Municipal.
Parecer desconcluído pela aprovação dos seguintes vetos, 12 ao 15 de 2025, aos projetos de lei ordinária 41, 45, 43 e 44 de 2025, respectivamente. Os projetos vetados são: projeto de lei número 041 de 2025, dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa, no município de Goianá, e da outras providências, de autoria do vereador Luiz Cláudio. Projeto de lei número 43 de 2025, dispõe sobre a inclusão de breve biografia ou referência histórica nas placas de denominação de logradouros públicos no município de Goianá, e da outras providências, de autoria da vereadora Aline Flauzino. Projeto de lei ordinária número 044 de 2025, que institui a Semana Municipal da Leitura e da Literatura no calendário oficial de eventos do município de Goianá, de autoria do vereador Luiz Cláudio. Projeto de lei ordinária número 45 de 2025, que autoriza o Poder Executivo do município de Goianá a implantar sistema de marcação de consultas médicas e exames através de aplicativo de celular e sítio eletrônico, denominado Saúde Mais Goianá, e da outras providências, de autoria do vereador André Luiz. Requerimento 03 de 2026, de autoria do vereador André Luiz, solicitando que o Poder Executivo preste esclarecimento e fundamento acerca da execução da ata de registro de preço número 27 de 2025, tendo processo 102 de 2025. Também temos a moção de aplauso de autoria dos vereadores Fábio Rezende Patão e Rondinella Oliveira, a ser encaminhado aos organizadores do Carnaval 2026, quais sejam: autoridades organizadoras, Paulo Roberto de Assis, prefeito municipal; Jorge Henrique de Araújo Lanini, vice-prefeito municipal; Waltenberg Ferreira, secretário municipal de governo; Fabiano Oliveira Borges, secretário municipal de Turismo, Cultura, Indústria e Comércio; Cléber Felipe Galdino Salustiano, diretor de Turismo e Cultura. Os blocos carnavalescos, participantes: Tatiana Porto, organizadora do Esquenta do Bar do Mineirinho; Bloco Surdo 1, Guilherme Aparecido Fábio; Bloco Fortaleza, Maria Ivone da Silva Ribeiro; Bloco da Sainha, Tatiane Pereira Loures da Silva; Bloco da Toalha, Márcio de Aquino Alves; Bloco Pisa Ligeiro, Tamires Aparecida dos Reis Inocêncio; Bloco do Ianei, Ian Esteves da Costa; Bloco da Eguinha Cocotó, Davi da Silva Gomes; Bloco É Só Hoje, Alexandre Souza Sibiero. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente. Obrigado, meu secretário. Declaro a palavra aos vereadores. Como primeiro, vocês querem que o Edson explane sobre respectivos os vetos que estão sendo julgados aqui hoje. Então, declaro a palavra livre aberta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores nesta casa. Boa noite a todos os munícipes presentes nesta Câmara, você que nos acompanha pelas redes sociais. Trago aqui, senhor presidente, justificativa a respeito do requerimento de minha autoria sobre a ata de registro de preço número 27 de 2025, tendo como processo 102 de 2025, algumas justificativas que eu solicito ao Poder Executivo em relação ao alinhamento com a LOA 2026, trazendo como princípio da legalidade orçamentária. Conforme o projeto de lei orçamentária anual, LO 47, PL 1080 de 2025, minha equipe pôde observar que a dotação prevista para a rúbrica 23.695.008.20037, que corresponde ao turismo por meio de eventos, totaliza R$ 394.124. Todavia, a respectiva ata de registro de preço apresenta um valor global de R$ 5.904.002. Identifica-se, neste caso, uma expressiva desproporção entre o valor registrado e a reserva orçamentária aprovada por este legislativo. A administração atual municipal deve demonstrar como planejou a compatibilidade desse instrumento com o orçamento vigente, sob pena de comprometer o planejamento financeiro, visto que essa ata de registro de preço compromete
uma fatia de 15% da receita global do orçamento executivo. Da análise da competitividade e vantajosidade do certame, nós observamos que o referido processo licitatório, apesar do valor exorbitante da diversidade de itens, contou com a participação aparentemente de um único licitante. Há uma incompatibilidade técnico-operacional entre objetos da ata e a realidade estrutural do município. Principalmente no momento que tantas pessoas reclamam entre nós que falta medicamento, demora na marcação de consultas. Pedimos também da transparência na execução do Carnaval 2026 e das suplementações orçamentárias, considerando a realização das atividades carnavalescas no mês passado, e é dever deste vereador verificar a regularidade dos empenhos realizados. Dado que a dotação inicial prevista na lei de 2026 para eventos reforça R$ 394.124, manifestadamente suficiente para suportar a infraestrutura observada no Carnaval 2026. Presume-se a necessária abertura de créditos suplementares. Desta forma, nós requeremos relatório de empenhos, cópia das notas de empenho emitidas em favor da detentora da ata no exercício de 2026, com suas respectivas fontes de custeio, a justificativa de planejamento, esclarecimento sobre como a administração pretende gerenciar o saldo remanescente da ata frente às limitações da LOA de 2026, a comprovação de publicidade, a cópia das publicações do edital de licitação em veículos oficiais e de circulação, visando atestar o amplo chamamento público, que isso garante a economicidade, memória de execução, detalhamento dos itens da ata, sons, palcos, infraestrutura, bem como outros utilizados, efetivamente utilizados no Carnaval 2026 e seus respectivos valores unitários. A indicação por meio de decreto de todos os créditos suplementares abertos em 2026 para a rúbrica de eventos, com a respectiva indicação das dotações anuladas para tal fim. Demonstrativo contábil que compromete que o somatório das suplementações realizadas para a execução da ata de registro de preço, número 27 de 2025, não ultrapassou o limite percentual de 30% de remanejamento autorizado pela legislação orçamentária vigente. Então, dentro desse requerimento, é isso que nós pedimos, diante de uma manifestação popular que veio até a mim, preocupada com este valor tão alto dessa ata de registro de preço. Já tivemos algumas explanações hoje aqui, mas nós pedimos essa complementação dentro desse requerimento. Agradeço, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, a quem está presente, a quem está nos assistindo. Hoje eu gostaria de estar aqui externando o meu sentimento a todos os entes perdidos, as famílias que perderam tudo, as pessoas que ficaram sem nada em Ubá, Matias Barbosa, em Juiz de Fora, a cidade que eu nasci e fui criado, que é uma cidade acolhedora. Eu nunca tinha visto uma chuva dessa forma, dessa maneira. Então eu gostaria aqui de deixar meu sentimento a todas as famílias que perderam seus familiares, perderam filho, perderam tudo, e gostaria também de agradecer aos bombeiros, à polícia militar, aos voluntários, aos hospitais, aos doadores que participaram, a todos que ajudaram no momento que foi difícil, ainda está sendo difícil para muita gente de Juiz de Fora. Então a gente pede a Deus aí que consiga consolar todas as famílias aí que perderam tudo, que perderam famílias, que hoje não tem para onde ir. Os colégios de Juiz de Fora estão sendo acolhedores, várias pessoas morando lá nos colégios, tendo apoio de marmitex, água, remédio. Então uma ação social maravilhosa, de mérito, e que Deus consiga abençoar todos aqueles que perderam a família numa tragédia tão lamentável, que foi arrasador o que aconteceu. Parabenizo todos
que participaram, pessoal das igrejas, todos, inclusive domingo a gente acompanhou ali a Igreja Santa Terezinha, doando almoço, doando janta, foram mais de 500 cestas básicas doadas no domingo todo durante a missa. Então fica aqui meu sentimento mesmo de coração. Eu que moro ali em Santa Terezinha, tenho minha residência ali, eu fiquei chocado de ver a situação da chuva em Juiz de Fora, foi uma coisa assim lastimável. Então, que Deus abençoe todas as famílias, que Deus console todas as famílias, e meu sentimento a todos que perderam seus familiares, e obrigado a todos que ajudaram Juiz de Fora e toda a região nesse momento tão difícil. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente, boa noite aos nobres colegas, boa noite a quem nos acompanha aqui, né, a plateia que nos acompanha aqui, que acompanha a nossa reunião hoje. Eu também gostaria de deixar aqui a minha solidariedade, né, a todas as pessoas afetadas pela chuva, como já foi trazido aqui pelo nobre colega Luiz Cláudio. Eu acredito que toda a população, toda a região se solidarizou com essa situação, com essa triste calamidade que ocorreu em Juiz de Fora, Ubar, Matias Barbosa. Foi uma semana muito triste para todos nós, então deixar aqui nossa moção de solidariedade aos municípios afetados, às famílias afetadas. Acredito que é muito, muito triste você, né, estar na sua casa hoje e à noite você já não ter mais casa, não ter mais nada. Então é um evento, né, um evento climático que aconteceu e infelizmente cada vez a gente está mais propício a esses eventos, a essas mudanças climáticas, a essas crises. Então eu gostaria de colocar aqui a importância de sempre estarmos olhando, enquanto representantes do povo, para as pautas que falam sobre as emergências climáticas, para, vetando aí questões que trazem devastação, que trazem o dano ao meio ambiente, porque isso ocorre, é nossa responsabilidade. Então a gente vê essas emergências climáticas que estão acontecendo hoje, nossa responsabilidade. Então, que a gente aprove cada vez mais, olhe cada vez mais sobre o plantio de árvores, sobre tudo que traz bem e sustentabilidade para o meio ambiente. Outra coisa também que eu gostaria de trazer aqui para os nobres edis é em relação aos parlamentares, né? Que os representantes aí que a gente faz articulação, tanto estadual quanto nacional, federal, né? Que são parlamentares que apoiam as pautas climáticas aí. A gente vê tantos parlamentares estaduais entregando nossas Minas Gerais na mão de mineradoras, devastando tudo. Então que a gente cobre desses representantes, né, nós enquanto representantes municipais, mas que temos aí a proximidade tanto com deputados federais e estaduais, que cobremos que não aprovem projetos de devastação, não aprovem projetos que vão trazer dano ao meio ambiente, e sim que olhem pelo nosso meio ambiente, porque cada vez mais vai estar acontecendo esses desastres se a gente continuar da maneira que a gente está. Então deixo aqui a minha solidariedade aos municípios, parabenizo, apesar do caos que a gente viveu, a gente viu também o quão é importante a força coletiva, o quão é importante a ajuda humanitária, o quanto que cada um se solidarizou. A gente viu tantas frentes aqui no município de Goianá, pessoas indo, levando, juntando aí, né, doações para levar para os municípios. Então isso é importante, a gente vê a solidariedade, mas a gente cobrar também dos representantes legais que estão lá, que aprovem projetos que defendam o meio ambiente. Por fim, eu gostaria de falar aqui, né, do projeto de lei que foi vetado, que foi apresentado no ano passado, e um projeto de minha autoria, que é a breve inclusão da biografia, né, nas placas do município. Conversei com a assessoria jurídica agora, e a gente vai acatar o que foi
proposto pelo Executivo, porque falou que estavam faltando alguns elementos, mas que nós entraremos novamente com o projeto, já que é o projeto do ano passado, nós vamos entrar esse ano fazendo as adequações necessárias que estão faltando no projeto, porque a gente acredita que esse projeto é de suma importância para o município. Ter placas no município que, com uma breve denominação de quem está sendo homenageado, a gente vai trabalhar a cultura, o turismo do município, deixando a memória de cada um e cada um que está ali. Porque a gente homenagear e nem saber muitas das vezes quem é o homenageado, então a gente vê já em diversos municípios aí essas placas com a breve biografia. Então a gente vai acatar o veto e nós vamos entrar novamente com o projeto, porque a gente acredita que o projeto é de suma importância para o município. No mais, uma boa noite e muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite a todos que estão acompanhando online, que estão na nossa plateia. Gostaria de expressar minha solidariedade a todas as vítimas, né? Das enchentes aí, como o Deus Cláudio falou, a Aline falou, não tem nem muito o que falar, que de uma forma não tão clara que eles estimulem. Eu gostaria de, assim, a gente está prestando essa solidariedade a todos aí, cara, a dor de quem perdeu é imensurável. Não tem palavra, não tem nada que a gente possa falar que possa estar consolando, a dor é imensurável. Igual a Aline diz, que o Luiz Cláudio também, já imagina hoje, você tem em casa, amanhã você não tem, e saber, o duro é saber que teve pessoas que ficaram ali, nem sabem que os seus familiares, de que forma foi, apesar já foi, está aí no hospital se recuperando, às vezes a família nem comunicou, então é um momento assim de nós dobrar no joelho e refletir muito em oração e fazer uma reflexão da nossa vida também. Saber que aqui não é isso aqui, ó, tudo é construído, pode ser devastado de cada momento, porque tudo está na mão de Deus. Para a gente olhar isso tudo, ser sempre solícito com as pessoas, não levar tanta coisa para o coração e ver que aqui nós vivemos momentos. E que Deus possa estar abençoando cada uma dessas pessoas, só Jesus que possa estar confortando as pessoas e colocando tudo no seu lugar. E mais, gente, eu queria deixar aqui também, que tem essas moções aqui que ia ser entregue hoje. Então, assim, com um momento assim, de tanta tristeza, de tanta coisa assim, tão próximo da gente, isso vai ser adiado, isso foi passado aqui para votação, e vai ser marcada uma nova data para estar sendo entregue. E tem muito motivo para estar celebrando isso, porque algo muito mais importante para a gente pensar, para a gente estar dobrando o joelho em oração, do que essas emoções aqui que não seja tão importante quanto o que aconteceu, que não tem nem clima para isso. Eu gostaria de deixar uma indicação verbal aqui de um problema de um bueiro, que hoje eu e o vereador Fabinho, a gente foi lá no bairro Fortaleza, a rua Conceição Vieira da Silva, junto com a Camila Dias, que ele está entupido, já foi pipa d'água lá, não conseguiu desentupir, já jogaram 2 pipas e pedindo ao executivo uma providência para que solucione o problema, que a água desce, pula no bueiro, mas lá por dentro do quintal de uma pessoa, causando dano ali no terreno da pessoa ali. E gostaria de agradecer a Secretaria de Obras, que essa semana teve assim, caiu várias barragens em alguns lugares, barro, barreira, um monte de coisa, e assim, pedi para o doutor Branco, e eles foram assim, solícitos, e assim, atendeu com bastante presteza, que os moradores da região lá me mandaram mensagem, me falaram. Isso aí que eu gostaria de agradecer, que Jesus possa abençoar a vida de cada um de nós, de cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Então eu vou fazer 2 comentários rápidos a respeito da Aline falou do processo dos logatores da rua. Eu acho que concordo com você plenamente, a gente tem que homenagear pessoas de Goiânia. Então eu acho que a gente teria que trocar metade do nome das ruas de Goiânia, que a gente nem sabe quem que é, que nem existe. Eu acho que de repente teria que fazer isso e começar
a homenagear as pessoas que realmente são de Guaraná. E outra respeito a uma crítica do processo da história de Guaraná. Outra coisa, igual, não é questão de criticar, não, igual o Richard mesmo, aquele militarista, que foram lá na Amazônia e começou a mostrar o desmatamento absurdo que está tendo e cortaram ele, tentaram até prender ele. Então eu acho que não criticar, mas o governo federal que tem que tomar uma atitude muito drástica na Amazônia para diminuir os efeitos climáticos dentro do Brasil. A gente está falando do Brasil, o resto do mundo a gente não tem esse poder. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Então dou por encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Pareceres concluído pela aprovação dos vetos 12 a 15 de 2025. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovados os vetos mencionados. Os projetos de lei 41, 43, 44 e 45 de 2025 estão vetados. Requerimento 03. Esclarecimentos e fundamentados acerca da execução da ata de registro de preços número 27 de 2025, processo 102 de 2025. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 03 de 2026. Medida provisória 02 de 2026. Reajuste dos vencimentos dos professores em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a MP 02 de 2026. Moção de aplauso para os organizadores do Carnaval 2026. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a referida moção. Nada tendo mais a tratar, declaro encerrado.